Olá, senhoras e senhores que acompanham os nossos vídeos. Vamos para mais um tema muito importante, com possibilidade de cair tanto em provas de vestibulares, Enem e em concurso: os cyberataques. Empresas de 74 países, vários órgãos públicos brasileiros de 14 estados sofreram ataques cibernéticos. É uma nova modalidade dessa interdependência tecnológica que o mundo vive, uma característica marcante do processo de globalização. O que acontece em uma região pode afetar outra distante em virtude dessa integração tecnológica. Então, ataques com vírus em computadores de diversas partes do mundo foi aí chamado de cyberataque. Com informática e chinês, para mim, não tem muita diferença. Eu trouxe aqui analista em tecnologia da informação, Danilo Rigamonte, para explicar para a gente o que são os cyberataques. Danilo. Pois é, Veras, o que acontece? O mundo hoje está interligado com a internet, com as redes de computadores que todo mundo já conhece, né? No mundo real, o que acontece? Nós temos sequestros, roubos, furtos, tentativas de homicídio, etc. No mundo virtual, a gente também tem uma série de crimes. E é aí que o professor falou, cyberataques ou ataques cibernéticos, tanto faz, são sinônimos. Bom, no cyberataque a gente tem uma figura muito peculiar que chama hackers, especialista em computação, que tem a má intenção de prejudicar uma empresa, um computador de casa, obter lucros de uma ação ilícita e etc. Bom, o tema de hoje, o cyberataque de evidência que aconteceu aí em mais de 150 países, infectou mais de 200 mil usuários pelo mundo afora, é um tema que não é tão novo assim. Apesar do alarde da Europol ter falado que foi um ataque de dimensões jamais vistas, não foi isso tudo, certo? O que aconteceu? Um vírus chamado ransomware, aí você procura a sua melhor pronúncia. A melhor pronúncia é minha, do inglês cearense, ransomware. Aí, tá pronto. A melhor pronúncia. O que acontece? Esse vírus ele age exatamente como um sequestro do mundo real. O que ele faz? Ele invade o computador do usuário ou a rede em que ele pertence. Pode ser um computador de uma empresa, ou um computador de uso pessoal, o seu notebook, por exemplo. Durante essa invasão, esse ransomware ele captura uma parte do seu computador, bloqueia essa parte e instaura um vírus nele que você só é capaz de acessar novamente esse arquivo, essa parte do seu computador, se você pagar um resgate para aquele hacker que invadiu o seu computador. Ou seja, vamos lá, vamos por exemplo prático, que fica mais fácil para você entender. Você tem no seu computador o C2 pontos, onde está instalado o Windows, certo? Lá, o hacker invade o seu computador, coloca um vírus lá e esse vírus bloqueia o seu C2 pontos. Você não vai conseguir fazer nada no seu computador. Quando você tentar acessar o C2 pontos, vai aparecer uma mensagem do vírus dizendo: para você acessar essa unidade, você vai ter que me pagar R$2.000 em Bitcoin. Bitcoin é uma moeda digital que eu aconselho você a estudar um pouco sobre isso. Pois bem, então esse atacante te cobra um valor para você voltar a acessar os seus próprios arquivos. E isso chama ransomware, esse tipo de ataque, tá? O que assustou todo mundo agora, professor, foi uma variação desse tipo de ataque, que é um vírus chamado WannaCry, ou seja, eu quero chorar, né? Uma tradução sorrateira, cearense também. WannaCry. WannaCry. O que esse vírus fez? Ele agiu em cima de uma vulnerabilidade antiga do sistema operacional Microsoft, tá? O Windows, conhecido por todo mundo por Windows. Essa vulnerabilidade, essa falha de segurança do sistema operacional é uma falha tão antiga que a Microsoft já corrigiu desde o sistema operacional Windows 7, certo? Então já estamos no Windows 10, mas às vezes você tem o Windows XP ou Windows 97. Várias empresas pelo mundo ainda têm um sistema operacional defasado. Então, o que o vírus fez? Ele agiu nesses computadores antigos, espalhou nas redes em que esses computadores pertencem e começou a sequestrar as informações de empresas. Praticamente como se fosse um vírus que só consegue atacar um organismo já fragilizado, um organismo sem Exatamente. proteção. Posso fazer outra pergunta, Danilo? Você falou do Windows e o Linux? Pois é, muito bom. O Linux, sistema operacional Linux, gratuito, free.
ele não sofreu esse tipo de ataque, ele não possui essa vulnerabilidade, ok? Essa de específica do WannaCry, ele não está atacando o Linux porque ele não tem essa falha de segurança que o Windows tem. Inclusive, professor, essa é uma pegadinha de prova. O sistema operacional Linux é mais seguro do que o Windows? Verdadeiro, é mais seguro. O sistema operacional Linux não sofre contaminação de vírus? Falso. Ele sofre contaminação como qualquer sistema operacional, como o seu celular, como qualquer tipo de dispositivo. Só que é muito mais difícil. Ele tem uma arquitetura muito mais voltada para a segurança do que o próprio Windows, certo? Então essa é mais uma característica e mais uma pegadinha de prova, certo? Então como é que eu evito esse tipo de vírus? Era a minha próxima pergunta. Sistema operacional atualizado, antivírus atualizado, aquela dica que todo mundo já está careca de saber, mas tem muita gente caindo ainda. Não clique em link para atualizar Banknet, não clique em link de e-mail que você recebeu, que você não conhece a origem. Fiquem de olho, o seu banco ele não atualiza nenhum tipo de componente através de informações enviadas para o seu e-mail. Então, são maneiras para você evitar esse tipo de ataque, certo? Não é uma outra pergunta que pode cair na prova. Não é algo recente. Esse tipo de ataque já é antigo. Acontece que ele está em evidência no momento, certo? Pode ser uma pegadinha dizendo que é algo muito novo, complexo e etc. Tá bom? Uma outra e última para a gente acabar, professor. Qual é a forma do ataque? Ou seja, o vírus fica preso no seu computador, os seus arquivos continuam fisicamente no seu computador, só que ele fica com uma proteção que só é destravada a partir da senha que o hacker ou hacker te enviar, certo? Então é isso aí. Maravilha. E aí assim, só para a gente finalizar, é muito comum em prova, principalmente em redação, eles abordarem pontos positivos e pontos negativos dos avanços tecnológicos da rede mundial de computadores. Então já está aí mais um elemento, ou seja, como essa integração e como tem pessoas que trabalham diariamente para burlar esses sistemas, você vê aí um ponto negativo que deixa vulnerável empresas, bancos, e o outro ponto negativo é que à medida que aumenta a vulnerabilidade, as empresas têm que investir cada vez mais em sistemas de segurança, o que é claro também aumentam os custos operacionais de empresas, bancos e tudo mais. Então, senhores, fiquem de olho, é um elemento da globalização e é nesse sentido que deve aparecer nas provas de concurso. Então, muito obrigado, Danilo. Valeu, professor. E até a próxima. Senhoras e senhores, segundo muitos analistas políticos, sociólogos, antropólogos, o mundo vem passando por um processo de conservadorização, onde forças progressistas têm perdido espaço para os tradicionalistas, para os conservadores. Nesse contexto, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos foi um marco. O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, foi outro. Então havia uma preocupação mundial dos progressistas de que essa onda de conservadorismo, desse fortalecimento da chamada direita e da ultradireita, ganhasse espaço no mundo. E isso, o embate tem se feito mais intenso lá na Europa. Pois bem, agora no mês de maio ocorreram eleições na França e ocorreram um pouquinho antes eleições na Holanda. A França é a 7ª economia do mundo, a França é uma potência mundial, a França faz parte do Conselho de Segurança da ONU entre os 5 membros permanentes e tem veto. Então o que acontece na França, de alguma maneira, tem reflexos mundiais. E lá, essa onda de conservadorismo teve uma freada e tudo mais, com a eleição de Emmanuel Macron. Historicamente, a eleição na França esteve ali entre os socialistas e os republicanos. Dessa vez, nenhum dos dois partidos chegou no segundo turno. Chegou Emmanuel Macron, um centrista, um rapaz muito jovem. Rapaz muito jovem é redundância, né? Mas fica mesmo. Um rapaz muito jovem contra Marine Le Pen, uma ultradiretista, uma radical, uma que é considerada xenófoba, antissemita, como era o pai dela, anti-islâmica e tudo mais. Então havia grande medo de que ela fosse a vencedora, mas na hora H, os socialistas, os de extrema esquerda, e os centristas se uniram e acabaram elegendo Emmanuel Macron com 66% dos votos. Pois bem, agora ele tem metas. Qual é a primeira? A primeira delas é diminuir
essa polarização, essa bipolarização entre a extrema-direita e a extrema-esquerda da França e garantir a unidade do país. E garantindo a unidade da França, ele chega à segunda, que é o quê? Fortalecer a União Europeia. Lembra, a França e a Alemanha são os dois pilares da União Europeia, e se a Marine Le Pen tivesse sido a vencedora, uma das promessas dela era fazer o mesmo que fez o Reino Unido, retirar a França da União Europeia, o que levaria ao desfacelamento desse importante bloco. Então lembre-se, a vitória do centrista Emmanuel Macron na França deu uma freada nesse movimento de conservadorismo, nesse movimento de avanço da direita e da extrema-direita lá na Europa. Tudo bem? Então deu uma freada. O que fortaleceu isso também, a vitória, a eleição lá na Holanda. Também você tinha lá um candidato de centro e outro lá de extrema-direita, que dizia que ia tirar a Holanda da União Europeia, também era anti-islâmico, disse que ia expulsar imigrante, também seguindo ali uma linha meio Donald Trump. E lá, né, o Mark Rutte, um liberal de direita, acabou vencendo a eleição contra o Geert Wilders, tá vendo? Meu holandês cearense. Não interessa o nome da galera, o que interessa é que esse pessoal mais liberal, esse pessoal menos radical de direita, acabou vencendo também a eleição na Holanda. Então, resumo da ópera, tanto a vitória do Emmanuel Macron na França, quanto a vitória do Mark Rutte na Holanda, deu uma freada nesse avanço que a direita vinha tendo no mundo a partir da eleição do Donald Trump, principalmente a partir da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Fique de olho. Senhoras e senhores, a Venezuela, nossa vizinha, está pegando fogo. Já vem enfrentando uma crise econômica há muito tempo, com altos índices inflacionários, com super desvalorização da moeda, com altos índices de desemprego, com instabilidade política, com violência. E agora a situação esquentou. Porque no finalzinho de abril e início de maio, o presidente Nicolás Maduro convocou uma Assembleia Constituinte. Ou seja, vamos convocar uma Assembleia Constituinte Popular para tentar garantir, por meio disso, a estabilidade política, já que a chapa está esquentando por lá. O problema é que o governo do Nicolás Maduro, desde quando ele assumiu, substituindo o finado Hugo Chávez, vem passando por muita fragilidade. Ou seja, o rapaz não dá conta do recado, somado a todos esses fatores econômicos e políticos que citei, a instabilidade é total. E a oposição, cada vez mais organizada, cada vez mais estruturada, vem atuando para tomar o poder pelos meios considerados legais, pelos meios considerados constitucionais, segundo a oposição. Segundo o governo, não. Pois bem, galera, segundo a oposição capitaneada pelo opositor Henrique Capriles, essa convocação de Assembleia Constituinte seria um golpe no golpe. Seria uma tentativa de o Partido Socialista Unido da Venezuela, o partido do governo, se perpetuar no poder, criando ali uma espécie de ditadura branca, uma ditadura com fundamentação constitucional. Claro que os governistas não concordam com essa tese. Resultado, os governistas dizem uma coisa, os oposicionistas dizem outra, e seus simpatizantes começaram a se degladiar no meio da rua. A oposição, que quer a derrubada, que quer o fim do governo Maduro, foi para a rua, e as forças de repressão desceram a bala e desceram o cacete. E muitas milícias que foram criadas na época do governo Hugo Chávez, muito bem armadas, também partem para cima dos oposicionistas. Em meio a toda essa confusão, muita gente desempregada, com medo, perseguida, acaba fugindo, e muitos estão fugindo para o Brasil. A cidade de Manaus, que eu visitei recentemente, está abarrotada de índios venezuelanos, tanto que o município chegou a decretar estado de emergência, tal é o fluxo de pessoas que chega, e que a cidade de Manaus, infelizmente, não tem condições de abrigar. Vários países condenaram essa ação da Venezuela, principalmente países aqui da América, e o Nicolás Maduro, em resposta, anunciou que vai sair da OEA, a Organização dos Estados Americanos. A OEA, criada em 1948, é uma espécie de ONU do continente americano, formada por 35 países. E a tendência é a situação ficar cada vez mais grave na Venezuela, os conflitos endurecerem e não há sinal de solução a curto prazo. Então fique de olho nesse conflito entre os oposicionistas e os governistas,
do governo da Venezuela, que direto ou indiretamente terá reflexo em toda a América Latina e aqui no Brasil também. É isso aí.